Vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje é o 11º dia da nossa jornada com Salmos. Hoje nós vamos estudar os versos 81 ao 88 e o tema hoje é a esperança no meio das trevas, ou seja, a esperança em tempos de escuridão. Tá? Vamos então ler a palavra? Desfalece a minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me, Senhor. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos da tua boca, os testemunhos justos da tua boca. Gente, que palavra maravilhosa, né? É interessante essa palavra, que o salmista aqui, você vê que ele está num momento de dificuldade, né? Está enfrentando dias escuros. Gente, quem nunca enfrentou um dia difícil, hein? Quem nunca enfrentou um dia de treva, né? E ele fala que ele expressa que ele está cansado, né? Cansado de esperar. E quem, gente, já não disse isso, né? Para Deus e para algumas pessoas, já estou cansado de esperar, né? E foi isso que ele disse, que estava cansado de esperar. Ele disse também que ele se sentia injustiçado, perseguido, né? E ele estava se desgastando emocionalmente e fisicamente com toda aquela situação, né? Mas mesmo assim, ele, sem força, ele desejava continuar firme, né? E esse fator é importante, de mesmo diante das adversidades, a gente continuar firme, né? E vai ter momento que a gente vai fazer esse tipo de oração. Ah, Senhor, eu tô cansada. Ah, Senhor, eu tô cansado. Já chega, né? E tá tudo bem também, Deus entende, né? Deus entende. Vamos lá então, verso de número 81. Desfalece a minha alma, porém espero na tua palavra. Mesmo exausto, né? O salmista escolhe confiar. Ele mostra que fé não é ausência de cansaço. É esperança mesmo quando tudo parece estar parado, né? Então, é necessário a gente ter fé, gente. A fé é que vai fazer nós sermos vitoriosos, né? Se você está esperando por algo, ou uma cura, ou uma porta aberta, ou uma resposta, esse verso nos ensina aqui a permanecer na palavra e não nas circunstâncias. E nós não podemos olhar para a circunstância, né? É interessante que nós não andamos por vista, nós andamos por fé no Filho de Deus. Então, é importante que aqueles que seguem a Jesus andem não por vista, mas por fé, tá? Verso de número 82. Esmorecem os meus olhos quando
me haverás de consolar? Quem nunca perguntou isso, né? Como eu já falei aqui no início, né? Até quando, Deus? Vou passar por isso? Quem já não orou desse jeito? Eu mesmo já. Senhor, até quando? Né? É um clamor, e isso é um clamor sincero, porque Deus ele nos conhece, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Está escrito assim lá no Salmo de número 103. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, quando a gente faz esse tipo de oração, ele conhece tudo, ele vê que a gente já está ali no limite, já está esgotado, esgotada, né? E a gente vai acabar falando isso, né? Senhor, até quando? Ó Deus, até quando? E ele vê a sinceridade do nosso coração, né? E é interessante que quando nós falamos isso com transparência, porque tudo que Deus quer é verdade, né? Ele já conhece a gente, ele sabe tudo que a gente precisa, mas ele quer nos ouvir. E ele espera que nós sejamos honestos com ele, honestas com ele, né? E quando nós temos essa transparência para com Deus, tá? Ele entende, né? E outra coisa, Deus, ele não chega atrasado. Ele não chega atrasado. Nós é que às vezes achamos, tá demorando. Não, ele entrega na hora certa, tá? Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa, tá? E isso é muito maravilhoso. O verso de número 83, já me assemelho a um odre na fumaça. O odre na fumaça era um recipiente de couro ressecado e encolhido pelo calor, né? É uma imagem de quê? De desgaste, de desvalorização, mas mesmo assim, o salmista, ele não esquece da palavra de Deus, mesmo quando nós estamos passando esses momentos, né? Esmorecidos, né? Tendo esses desgastes, nós não podemos esquecer da palavra de Deus, mesmo quando nós nos sentimos queimados, né? Como esse odre aqui estava, né? Esse odre na fumaça. Mesmo que nós nos sentimos queimados, né? Pela vida, né? Deus ainda é digno de confiança. Por quê? Porque nós precisamos de confiar nele, é na força do seu poder, né? Não podemos, de maneira nenhuma, abandonar o Senhor, mas saber que Ele é o nosso Senhor e Ele é a nossa verdade. Então, o Senhor, Ele tem o melhor para os seus filhos. Vamos continuar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, esperando nele, tá? Interessante que muitas pessoas, quando estão passando esse tipo de dificuldade, elas abandonam o Senhor. Quanto sai da presença de Deus, né? Quanto sai da casa de Deus, né? Porque acha que porque é serva não deve passar isso, mas eu quero dizer para você que o próprio Jesus ele disse, né? Olha, no mundo tereis aflições, mas ele mesmo disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". Então, se Jesus venceu, nós vamos vencer também, né? Com a ajuda dele, porque é ele que nos fortalece. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá? Verso de número 84. Quantos serão os dias do teu servo? Aqui ele já entra numa situação tão difícil que ele já pergunta para Deus, quantos dias eu vou viver dessa maneira, né? Aqui há um clamor por justiça, né? Ele pergunta, até quando eu vou ter que aguentar isso, Senhor, né? Eu acho que é algo que todos que sofrem injúrias e injustiça perguntam, né? Sentem isso. Então, isso ensina que é certo buscar a justiça em Deus, mas ao mesmo tempo entregar o tempo da resposta nas mãos dele. É como eu disse, né? Ele tem resposta para nós na hora certa, tá? Sempre a resposta vai vir da boca de Deus. A resposta daquilo que você precisa vai vir da boca dele. Verso de número 85. Para mim abriram covas os soberbos. E aqui fala das pessoas mal intencionadas, né? Que o mundo tá cheio, gente, das pessoas mal intencionadas, né?
elas podem tentar nos derrubar e elas sempre vão tentar. Não tem aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas invejosas, mal intencionadas, que querem ver a gente para baixo, né? Aquelas pessoas que querem nos destruir. Pois é, sempre vai ter, elas sempre vão estar planejando a nossa queda. Gente, isso está na palavra. Sempre vai ter. Os ímpios, eles traçam esse caminho para poder andar com impiedade, para prejudicar as pessoas, para prejudicar o ser humano. E esse texto aqui, ele mostra que quem não segue a palavra vive armando ciladas. Por isso, nós devemos ser vigilantes e firmes, confiando que Deus vê todas as coisas, Ele vê todas as armadilhas. Tá? E eu preparei um texto aqui, lá no Salmo de número 33, o verso de número 13, o 14 e o 15, que fala assim, ó, o Senhor olha desde os céus e olha, e Ele está vendo todos, Ele está vendo os bons e os maus, Ele está contemplando todo mundo ali. O verso de número 14 fala, Ele contempla todos os moradores da terra. Olha o verso de número 15, e Ele observa tudo o que fazemos. Então, ele está observando tudo, ele está vendo todas as armadilhas, ele está vendo tudo que as pessoas estão tramando contra a nossa vida, ele está vendo, tá? Ele está observando tudo, tá? Mas a nossa confiança está no Senhor, mas nós precisamos de estar vigilante. E aí eu vou lá para a palavra, é porque eu tenho que declarar a palavra, eu tenho que confiar na palavra. O que a palavra diz? Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardar de todo perigo e de todo mal. Então, nós precisamos de estar sempre confiando na palavra, declarando a palavra de Deus, tá? Porque ali tem as promessas para a nossa vida. Mas devemos também ter vigilância e ficar firme na palavra, tá? Verso de número 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Ajuda-me. E aqui ele pede ajuda, ele pede socorro, né? Aqui ele agarra a verdade da palavra para resistir à perseguição. Gente, só tem uma maneira da gente vencer a perseguição. Quando alguém está nos perseguindo, seja no trabalho, seja na escola, sabe? Seja em qualquer lugar, até na igreja. Ah, mas na igreja não tem ninguém que faz isso. Tem. Você sabia que lá na igreja também tem o justo e o ímpio? Jesus falou que o justo e o ímpio, eles estão no mesmo lugar. E Jesus, ele não vai tirar ele não vai cortar o joio do meio do trigo. Ele não vai, porque se ele cortar o trigo, o joio, é perigoso cortar o trigo junto. Então, o que ele vai fazer? Ele deixa crescer tudo ali junto. O joio e o trigo, o mal e o bom. Entendeu? Para que no momento que chegar, o momento dele ceifar, dele fazer a colheita, aí sim, ele vai fazer essa colheita, tá? E aí o justo vai subir para o seio do Senhor, né? E o trigo, né, que é o justo, e o ímpio, né, ele vai ser queimado, que é o joio, e vai ser lançado no fogo ardente. Então, gente, nós precisamos então de fazer o quê? Nós precisamos de continuar vigilante em todo o tempo. E quando vem essas armadilhas, nós precisamos de pedir socorro ao Senhor quando vem a perseguição. Pedir socorro ao Senhor, é Ele que nos socorre, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. Gente, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam sendo perseguidas, procuradas. Pediu o Senhor para guardar e o Senhor guardou. A pessoa passou e não viu aquela pessoa. Por quê? Porque Deus guardou. Ela está guardada debaixo da sombra do Onipotente. Então é importante nós estarmos guardados na sombra do Onipotente, né? Então aquele que está escondido, na sombra do Onipotente, nenhum mal vai suceder para ele, tá? Porque o Senhor está o guardando, está o escondendo. Bendito é o nome do Senhor. Então ele pede ajuda, né?
Ele pede socorro e o Senhor, ele socorre, né? Porque o Senhor é justo e ele deseja que nós verdadeiramente confiemos na bondade dele, no livramento dele, no socorro dele, tá? E no amparo dele. Verso de número 87. Verso de número 87 fala assim: quase deram cabo de mim, mas eu não deixei os teus preceitos. Ó, mesmo à beira da destruição, ele não abriu mão de obedecer a Deus. Ele não abriu mão dessa fidelidade verdadeira, tá? E é interessante que essa devoção que ele tinha de obedecer a Deus, isso era a fidelidade verdadeira, né, do salmista. E como Deus deseja isso em nós, que somos seus filhos, né, suas filhas, ele deseja essa fidelidade verdadeira de nós para com ele, que possamos pedir ao Senhor para nos ajudar a ser fiel a ele, tá? E continuar tendo fidelidade com ele, porque mesmo se nós formos infiéis, porque somos, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Verso de número 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. A força vem da misericórdia de Deus e não da nossa capacidade, né? Ele pede que Deus o revitalize, ou seja, o vivifique, traga vida, restaure, né? Então, ele pede isso para que ele possa continuar vivendo segundo o propósito de Deus, segundo a palavra de Deus e segundo a vontade de Deus. Então, se você está se sentindo sem força, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus. Peça para ele te vivificar segundo a misericórdia dele, tá? Segundo a misericórdia dele. Então, essa palavra é muito poderosa e ela fala muito ao nosso coração. Então, gente, nós que servimos a Deus, aí você pode falar assim, mas você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, mas, gente, a fé real também passa por momentos de fraqueza. Todos nós passamos. Vai ter dia que a gente vai estar com a nossa fé, nossa, tão fortalecida, mas tem dia que a gente vai estar lá, passando aqueles momentos difíceis, né? Então, mas tudo bem também, porque Deus entende, Ele entende. Então, é certo nós clamar por justiça, por consolo, né? É a palavra que é o nosso apoio quando tudo falha, é a palavra de Deus, né? E Deus, ele é a fonte de toda força, justiça e renovação. Então, se ele é a fonte, vamos mergulhar nesta fonte, né? Que é Deus e a palavra dele. Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo. E eu espero que essa palavra tenha contribuído na sua vida. Forte abraço.